Deixa eu ver. Pronto. Bem-vindos, né, pessoal? Aos que estão aí, que não podem ver agora presencialmente. Presencialmente não, né? Agora no horário. E a gente está iniciando o nosso sexto GED, né, Felipe? Eu acho. E é muito bom que Isso vocês mesmo, é são. nosso sexto jet. E é muito bom ver que vocês são muito constantes, né? Sempre essa faixa de 40, 45, 46 alunos, né? E a gente fica muito feliz. Mas eu queria começar o GED, antes de abrir os slides, e pedir logo a participação de vocês. No GED passado, a gente terminou falando da dialética, um pouco da dialética, né? Mas, se eu não me engano, o último slide foi sobre produção e reprodução. Mas um dos últimos foi sobre dialética. E eu queria que vocês ou ligassem o microfone ou escrevessem o que significa, né? O que, que vocês entenderam sobre dialética. Podem escrever, podem ligar o microfone para falar, coisa pouca, tá? O que é que vocês entenderam? Conflito entre pensamentos, isso, né? E esse Por conflito esse entre caminho. pensamentos vai gerar. Pode falar, Rebeca, quer falar? Tu ligaste o microfone? Não. Então, Luiz, eu entendi que é o conflito entre pensamentos que vem de classes, né, sociais diferentes, né, patrão e proletariado, e que se vai chegar a uma síntese, né, que é, na verdade, uma nova tese, que, por sua vez, essa tese vai gerar uma outra antítese, que vai gerar uma outra síntese, que é um movimento infinito, é um movimento constante. Isso mesmo, né? Então a dialética, pessoal, ela é esse conflito entre os pensamentos, né? E esses conflitos, essa luta, essa briga, né? Ela vai gerar sempre uma ideia nova, né? A ideia que surgirá nunca vai ser igual à do passado, né? Ela vai sempre ter alguma melhoria. Então vamos lá. Marx, ele trouxe essa ideia da dialética, certo? Mas vejam que os autores, né, os pensadores, eles sempre trazem, eles sempre puxam de alguém alguma ideia, né? Nunca é deles. Então, é muito bom que a gente entenda que Marx, ele pegou a ideia da dialética de Hegel, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Hegel é que começou a falar, né, e a espalhar essa ideia da dialética, né? E a dialética é justamente isso, a questão da tese, que é o quê? Uma ideia, né? Ideia barra pensamento, ok? E aí, uma outra pessoa vai vir com o quê? Uma antítese, né? Antítese é o quê? Uma ideia, né? Um confronto. Confronto. Né? Com outra ideia oposta. E aí, disso, vai surgir a síntese, que é justamente uma nova ideia. Uma ideia melhorada, uma ideia melhor, certo? Então, esse aqui é o corpo da dialética, certo? Mas o que diferencia a dialética de Hegel e a dialética de Marx? Alguém sabe dizer? Essa é complicada. Acho que eu comentei pouco no encontro passado, mas alguém Acho que sabe dizer Hegel, sim? bem, o que eu estou lembrando aqui é que Hegel é idealista e que Marx vai partir do caso concreto, da realidade. Isso, perfeito, viu, Pedro? É justamente isso. O Hegel, ele tá mais no pensamento, ele tá mais na questão da ideia, né? Da questão do idealismo. E Marx, ele não tá no pensamento, ele só acredita que naquilo que ele consegue tocar, naquilo que pode mover a história. E o que é que move a história? É a matéria, é o trabalho, é o ser humano, né? Com o seu trabalho. Silvio, Hegel é idealista, já o Marx seria materialista. Isso, Silvio, desse jeito, certo? Então a gente pode perceber, e é bom a gente sempre ter em mente, quando a gente lembra de Marx, que ele é materialista. O que significa dizer isso? A história da humanidade, o avanço, tudo isso é explicado pela história, né? Pelo dinamismo do ser humano. A matéria nunca ela é estática, ela nunca está parada. Ela está sempre em evolução, está sempre em movimento.
né? Então, o que é que a gente pode tirar dessa diferença entre a dialética de Hegel e a dialética de Marx? Na dialética de Hegel, ele é totalmente idealista, tá só nas ideias, né? A realidade é a ideia. E na dialética de Marx, é totalmente materialista, né? Ele só acredita naquilo que ele consegue tocar. Show? Marx é cético. Na verdade, a gente pode até chamar ele de ateu, né? Se a gente for dizer assim, ateu, certo? Totalmente. E aí, pessoal, a gente pode perceber que a teoria toda de Marx, a questão da crítica com o capitalismo, a questão de levantar, vamos dizer assim, a classe operária, a classe dos não proprietários, né, vai ser totalmente naquilo que ele consegue enxergar, naquilo que ele consegue analisar através dos fatos, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, e esse livro aqui, ele é muito top, ó. Porque depois eu posso colocar uma foto para vocês da questão de como ele monta, né, o livro, a questão do materialismo dialético, né? Eu vou até mandar uma foto para vocês depois. Muito massa, né? Deixa eu ver aqui. Arimar, você coloca essas carinhas no meio e não dá. Arimar, você coloca essas carinhas no meio e não dá. Pronto, pessoal. Agora que a gente já se citou no ponto que eu estava querendo, que vocês entenderam o que é dialética e tudo mais, eu queria que a gente passasse para os slides, né? Deixa eu botar aqui. Apresentar a tela inteira. Começou a apresentar aí? Acho que sim, né? Felipe, qualquer coisa você vê o Começou chat já. aí, vê quem quer falar, você Beleza, avisa, tá bom? sem problema. Certo, pessoal. Antes de começar essa questão aqui da estrutura da sociedade, qual é o foco, assim, de Marx? Né? Claro que a gente sabe que é o material, a matéria, aquilo que a gente pode tocar, mas o que é que ele vai analisar? Ele dá mais ênfase a quem? Quem é a classe que ele quer dar mais visibilidade? Agora ficou fácil, né? Quem é a classe que ele quer dar mais visibilidade? Os operários. Operários, né? A classe trabalhadora. Aqueles que estão na parte de baixo, na base da sociedade. Peraí, que tem gente querendo entrar. Deixa eu entrar também pelo meu telefone que eu consigo ver. Peraí. Sim, como o Pedro falou, né? Marx quer dar visibilidade aos trabalhadores, certo? E logo, os trabalhadores, né, estão fazendo o quê? Trabalhando, né? Oh, meu Deus. Claro, né? Então, Oi, Matheus, quer falar? Matheus Oliveira, ligou o microfone. Enfim, isso, Arthur. Estão produzindo, estão trabalhando. Então, o foco de Marx vai ser o quê? O trabalho, certo? Ele vai analisar o trabalho. E aí é que vai surgir a questão da mais-valia, que é a questão da exploração e tudo mais, tá certo? O trabalhador, ele produz muito, mas não ganha o equivalente àquilo que ele produz, entendeu? Então, é aí que vai surgir a questão da exploração. Então, tudo que ele vai analisar está relacionado ao trabalho, à matéria. Então, é o que o pessoal pode fazer, é o que o pessoal produz, certo? Então, bora passar. Bom, pessoal, a sociedade, ela é composta por estruturas, certo? Karl Marx, né, em sua metodologia sociológica, vai distinguir em duas. A infraestrutura, ou base, né, da sociedade, e a superestrutura. Tudo ok, né? Marx vai dividir a sociedade em duas estruturas. A infraestrutura, ou seja, abaixo da estrutura, ou a base, e a superestrutura, tá em cima, né? E aí, a base ou estrutura, né, ou infraestrutura da sociedade, ela é o quê? Eu fiz até tipo uma formulazinha de matemática, né? Ó, forças produtivas, certo? E são quem, na verdade, né? Peraí. A gente entrando aqui.
Forças produtivas que são quem, pessoal? Sabem dizer quem é que faz parte dessas forças produtivas? Proletariado. Uhum. Show, né? Proletariado. Mais as relações sociais de produção, certo? Então, a gente vai falar isso mais pra frente, tá certo? Isso aqui é só uma coisa geral pra gente tentar entender mais ou menos como é que tá funcionando. Então, as forças produtivas mais as relações sociais de produção, elas vão igualar, vão resultar, né? Elas são a base, né, da sociedade, né? A infraestrutura, certo? E tudo a gente pode perceber que vai resultar o trabalho, tá certo? E essa questão da infraestrutura, ela está caracterizada pela economia. Até porque, pessoal, a gente sabe que quem move a economia, quem está trabalhando, quem está produzindo, são os trabalhadores, é a classe operária, né? São os não proprietários dos meios de produção. Show? Então, é eles que vão mover a economia, são eles que vão fazer, certo? E a superestrutura, pessoal, que está acima, né? O nome já diz, vai estar encarregado pelo pensamento político, pela ideologia da sociedade em geral. Então, o que é que a gente pode perceber a partir dessas duas estruturas, né, sem ir muito a fundo? Que a infraestrutura, que são os trabalhadores, a classe operária e tudo mais, ela move a sociedade, né? Ela traz economia e tudo mais, certo? Mas o que é que a gente pode perceber também? Apesar disso, apesar dela mover a sociedade com a economia, porque é ela que trabalha, ela que sustenta, a superestrutura, o pessoal que está lá em cima, né, que não trabalha como a classe operária, é que vai mandar politicamente e ideologicamente, né? O que vocês acham disso? Da infraestrutura, ela mover a sociedade de uma grande forma, né? Mas a parte que está lá em cima, o pessoal que está lá em cima, ele vai comandar politicamente e ideologicamente. O que vocês acham disso? O que vocês acham sobre isso? Durkheim diz que isso é um fato social. É um fato. A gente ainda vai chegar em Durkheim, né? Pois é. Mas, assim, o que é que eu acho, independente de Durkheim? É um fato. É um fato social. Bem, Sim, pessoal. e isso, tá, mas eu acho que o que você quer ouvir e que eu acho que também deve ser dito é que isso é injusto. Sim, sim, sim. Era basicamente isso, né? A questão de que tudo vai depender, pessoal, de onde você se encontra, né, nessa divisão do trabalho. Essas estruturas vão ser divididas socialmente, né? Então, dependendo do local onde você está, se você é trabalhador, se você não sei o quê, você vai trabalhar mais e vai ganhar menos. E o pessoal que está lá em cima, que também trabalha, certo? Mas trabalha com o quê? Não trabalha com a força, não trabalha com os braços, né? Mas trabalha com outra coisa, trabalha com o pensamento e tudo mais, né? Acho que a gente pode chamar de intelectual. Não que o pessoal da base não tenha inteligência e tudo isso. Claro, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Mas é que eles utilizam disso, né? Alguém levantou a mão? Fui eu. Oi, Carlos. Olá, boa tarde a todos. Lembrando da última aula, o professor ele disse que a base ela movimenta até o andar de cima, que é a superestrutura, né? Conforme o momento histórico da base afeta lá em cima essa produção de ideias que cria a produção das matérias, né? E a produção da vida, que é a base, elas gerarão ideologias e políticas que afetarão essa base de cima, que mudará, né? Que criará novas profissões, novas tecnologias né? Para que esse proletariado ele possa viver em mais harmonia e com divisões de bens, sei lá, mais ou menos isso. Isso, né? E aí a gente já ia passar para o próximo passo, que é justamente o que tu falou, né, Carlos? Que a infraestrutura, ela vai condicionar a superestrutura. Alguém entendeu? Alguém quer explicar essa frase? Que a infraestrutura condiciona a superestrutura? Todo mundo entendeu essa parte? Que a superestrutura vai depender, né, da infraestrutura. Estão entendendo, né? Que o pensamento político, o pensamento ideológico de determinar a sociedade vai depender justamente da base, né, do povão, certo? Deixa eu ver aqui o chat. Acho que dá para entender mais ou menos, né?
E agora, pessoal, a gente vai passar um pouquinho para infraestrutura, né, a parte de baixo. Qual é o elemento fundamental da economia? O que é que está gerando a economia? O pessoal está indo lá, trabalha, produz, e aí vai ser distribuído, né? A força de produção. Trabalho, no caso, né? E depois do trabalho, né? Depois de produzido, vai ser o quê? Distribuído entre os meios sociais, entre a sociedade. Então, Marx, ele vai dividir o trabalho em duas coisas, né? Primeiro vai ter o trabalho da relação do homem com a natureza, e depois relação homem com homem, né? O relação homem com a natureza é ele e a matéria-prima que ele vai extrair para fazer o trabalho, né? Para fazer a sua produção, para levar para a indústria, né? E a relação homem-homem é justamente a relação calma aí, esqueci agora. Relações sociais de produção. A gente pode fazer esse link, né? As relações sociais de produção é essa relação homem com homem, certo? E essa relação de forças produtivas é a relação do homem com a natureza, certo? É aquele que está acontecendo realmente na fábrica e tudo mais, certo? E acho que a gente pode trazer como exemplo a questão de distribuição, acho que loja de roupa, né? A questão de relação homem-homem, a questão da distribuição, né? A roupa já está feita, né? E aí só falta a questão da distribuição. Então, acho que essa é a relação do homem com o homem, tá certo? E a relação do homem com a natureza é a questão da máquina de tear, de fazer a roupa e tudo mais, certo? Luiz, não Tá certo. entendi essa parte aí, Luiz. Você pode... Não, a questão da relação do homem com a natureza, ele pega a matéria-prima, ele pega o algodão, tá certo? Da natureza, ele pega a matéria que ele quer para sobreviver, para fazer, por exemplo, uma blusa, certo? Então, isso vai acontecer na fábrica, a relação do homem com a natureza. Ele vai pegar a força dele, o trabalho dele, o que ele sabe, e vai pegar a matéria-prima, no caso, o algodão, e outras coisas, que eu não sei o que é que se usa para fazer uma blusa e tudo mais, vai fazer a blusa e pá, pronto, ele produziu ali. Aí, a partir daquele produto, ele vai ser distribuído, né? Porque as pessoas têm interesse naquilo. E aí é que começa a relação do homem com o homem. Porque o homem que está lá, tá vendendo, também está trabalhando, certo? Em outros setores, porque você sabe que tem os setores da sociedade, né? Tem o setor primário, o secundário e o terciário, certo? O setor primário é a questão do setor agrícola, que é onde está lá a matéria-prima, a matéria bruta, né? E a questão do setor secundário, eu acho que ele é o comércio, né? Se eu não me engano. Não, o comércio eu acho que é o terceiro. E o setor secundário são as indústrias, né? Alguém quer falar? Oi, Carlos. Oi, com licença, meu querido. Só para lembrar também que a base é versátil, né? Por exemplo, aqui vem a fase agrícola, aí vem a fase da indústria, que o professor apelidou de Carlitos, a força de produção vem da energia elétrica no futuro, depois da agrícola, né? Aí ele vem com a energia mecânica, a energia elétrica, a produção, a administração e as revoluções da tecnologia para isso tudo aí que você falou. Isso, certo? Então, Marx, ele traz isso na ideia dele, né? De que o trabalho ele é dividido em dois, a relação do homem com a natureza e a relação homem com homem. Show? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre isso. Acho que basicamente só, né, sobre essa questão de que se não fosse a base, né, se não fosse a infraestrutura, a gente não teria economia, né? Logo se a gente arrancar a parte de baixo de um prédio, a sustentação, todo o prédio ele cai, né? Deixa eu ver o que o Davi falou. O homem se constrói no mundo real. Aquilo que nós somos enquanto ser se dá na relação com a natureza e os outros. Esse ser social é uma construção com o real. O Davi. Isso mesmo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a superestrutura, né? Vamos lá. As classes sociais, elas são fruto das relações de produção. O que isso quer dizer? A sociedade, ela é dividida, certo? Por causa da divisão do trabalho e tudo mais, certo? Então, a sociedade a gente pode também dividir aqui na superestrutura e na infraestrutura. Apesar de eu não ter falado isso ainda, quem vocês acham que está na infraestrutura e quem vocês acham que está na superestrutura?
forças produtivas moldam a sociedade, ok. Certo, mas aí, tipo, infratrabalhadores e quem é que tá na superestrutura? Intelectuais. Show. Não tem coisa, não tem como complicar, não, né? Então, existem duas classes, né? Os proprietários e os não proprietários, né? Então, os proprietários, eles são os donos do meio de produção, certo? E eles vão dar, né, esses meios, né, eles vão vender por causa da força, né? Os não proprietários, eles têm a força, eles têm o trabalho, né? O trabalho braçal, o trabalho pesado, certo? E para ofertar. E os proprietários, os donos do meio de produção, vão ofertar as máquinas e tudo mais, entendeu? A sua intelectualidade, tudo mais. Vocês estão entendendo, né? Ele tá sempre no topo da indústria, ele é o chefe, ele é o patrão, entendeu? Ele tá ali, só comandando, né? Ele tem a questão da qualidade, né? Ele tem um ensino superior, já sabe como fazer aquilo, certo? E, muitas vezes, aqueles que estão na parte de baixo não têm sequer um diploma, né? E, pessoal, aqui, a superestrutura, ela é formada pelo Estado e a ideologia, certo? Marx diz que o Estado ele é um instrumento criado pela classe dominante, certo? E é usado para dominar os não proprietários, certo? O que mais que a gente pode falar sobre isso? O que é que vocês entendem dessa parte? Vocês acham que é verdade? Que o Estado é um instrumento criado pela classe dominante e é usado para dominar os não proprietários? É verdade que as leis só favorecem os que estão na superestrutura? Vocês acham que é verdade? Sim? O que é que vocês acham? Só o Pedro acha que sim. Alguém acha que não, que o Estado realmente é legalzinho, ele ajuda o pessoal que está na infraestrutura? Não totalmente, né? Quer explicar, Rafael? Esse não totalmente? Não é porque é meio óbvio que o Estado, em algum momento, ele vai querer, assim, tá em cima, né? Só que vai chegar um momento, um determinado momento da, da sociedade que os trabalhadores vão se impor e, e criar normas que cooperem com o seu trabalho e tal. Uhum, isso mesmo, né? Então a gente pode até tirar uma ideia mais ou menos assim, de que o Estado, ele favorece sim, né? Ele favorece sim mais aqueles que estão em cima, lá em cima, né? Que tem o poder e tudo mais. Mas eles também favorecem, existem algumas leis que favorecem a classe da infraestrutura. Mas por que será que favorece? Porque o Estado quer ser, na visão do Marx, vamos pensar na visão do Marx, o que ele pensava, né? Vamos tentar, né? Porque é complicado. Mas será que o Estado ele faz isso porque ele é bonzinho? Na visão de Marx, tá certo? Na visão de Marx, não na nossa. Será que o Estado ele faz isso porque ele é bonzinho? Ou porque ele quer segurar os... Isso mesmo, né? Evidentemente para evitar conflitos. Ele quer evitar o conflito com o povão, né? Vamos dizer assim. Uhum. Quer evitar o conflito com o povão, porque o povão, pessoal, é o que move, né? Então a superestrutura, ela é super pequena. Ela é pequenina, ela é pequenina, certo? E o povão, que é a infraestrutura, Thaís, é por meio da figura do Estado que os detentores do poder político exercem seu poder de dominação sobre a sociedade, certo, né? E aí, pessoal, precisa qualificar os trabalhadores para operar as novas tecnologias, as novas máquinas, por exemplo. Isso, né? Mas acho que é justamente isso, né? O Estado, ele proporciona as leis que favorecem o trabalhador, mas não porque ele é bonzinho, né? Não porque ele quer fazer quer ser empático, né? Ele quer fazer aquela caridade, né? Mas porque ele sabe que se ele tratar mal os trabalhadores, né? Vai haver essa luta, né? Vai haver essa revolução, vai haver o grito do povo, eles vão parar de trabalhar, eles vão não sei o que mais lá, e aí pronto, parou, né? Se o pessoal tudo parar, acabou a economia, acabou o país, acabou tudo, né? Uhum. E aí, pessoal, a questão da ideologia, né? Ela fomenta essa questão da superestrutura, né? A ideologia é a visão da burguesia que predomina na sociedade. O que é que vocês acham sobre isso também?
É verdade que a ideia é que os costumes que a gente tem, as nossas ideias sobre política, e não sei o que mais lá, ela é espalhada sobre o povo de cima e o povo de baixo? Vocês acham que predomina isso? A visão deles? A visão do povo de cima, vocês acham que predomina? Acho que sim, né? E a ideologia é um conjunto de para Marx, né? Para Marx, ideologia é um conjunto de falsas representações da realidade para consolidar o poder da classe burguesa, certo? Então, a burguesia, que é a classe da... Quem levantou a mão? Não, concordo com você, porque a realidade é inventada, né? Ideias de motor de uma vida real, aí vai jogando isso, e aí cria-se os conceitos do trabalho, do capitalismo, e vem o quê? De lá de cima para baixo? A alienação, né? Deixando a massa ali como gado, né? Fechada no seu mundinho ali e tal, sem, como você falou, sem se manifestar, sem correr atrás de melhoria, sem nada, ficando ali alienada, né? E essa alienação se espalhando para todos nós. Perfeito, né? E aí, perfeito, isso que o Carlos disse, né? É justamente, eles usam desses artifícios, né, o Estado e a ideologia, para manter eles lá em cima. Porque vocês sabem que um chacoalho lá de baixo derruba a superestrutura toda, né? O povão que manda em tudo, né? O povão. Pessoal, acho que essa daqui é a última parte sobre superestrutura, que a gente vai para as questões agora. Essas questões agora, então, tem duas questões, certo? Quem vai fazer agora essas questões são o Felipe. E apesar da gente ter visto hoje só superestrutura... Alguém tá com o microfone ligado? Não, sou eu. Pode falar. Tá. Tá atrapalhando? E apesar da gente ter falado hoje só sobre a questão da estrutura da sociedade, essas questões, ela tem um pouquinho do que a gente vai ver no próximo GED, mas não são difíceis. Acho que vocês vão conseguir fazer tranquilo. Tá certo? Somente a terceira questão... Vocês têm muito de base, né? Só para dar aquela... o professor já explicou, porque o professor vai adiantando alguns conceitos, falando assim, né? Dando mais ênfase em algumas coisas, mas vocês têm pleno conhecimento para fazer isso. Ele vai mesclando, né? Uhum. E aí, pessoal, a terceira questão que foi que eu achei na internet vai ser sobre as estruturas, tá certo? Então, eu vou passar a palavra agora para o Felipe, para ele fazer as questões com vocês, tá certo? Respondam no chat, como vocês sempre fazem, né? Eu vou ler, né, o enunciado e vocês respondem. Mas ficou alguma dúvida sobre infraestrutura, superestrutura? Vocês entenderam que a infraestrutura é a base, né? E a superestrutura é para manter a infraestrutura, tudo certo? No caso, a superestrutura são as ideias, o Estado, a política, a religião, o direito, a moral, que é para manter a infraestrutura, tudo certo? Nenhuma dúvida? Que a gente já vai indo para próximas matérias, né? Outros conceitos. E a gente tem que ver também que estavam falando, acho que foi o Pedro, né, que falou sobre a coisa da agricultura e tudo mais. O capitalismo, para se manter, ele vai se alterando, né? São várias fases do capitalismo. Então, ele vai da fase comercial para industrial, para o financeiro, para o informacional, para se manter, por causa que não se adequaria na nossa realidade atual se mantesse aqueles períodos de totalmente exploração do proletariado, né? Então, assim, agora eu vou ler, acho que deu tempo das pessoas lerem, o Rafael já marcou aqui, mas vamos lá. A história de todas as sociedades até aqui é a história da luta de classe. Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto do Partido Comunista. O conceito de Marx sobre a luta de classes representa um antagonismo entre uma pequena classe dominante sobre uma maioria subalternizada. Foi assim com homens livres e escravos, senhores feudais e servos, em suma, opressores e oprimidos. Na Idade Moderna, quais são as forças que atuam na luta de classes, em que se baseia essa distinção? Letra A. Capitalistas e comunistas, distinção realizada através de sua ideologia. Letra B. Direita e esquerda, de acordo com o local em que se sentaram na Assembleia posterior à Revolução Francesa. Letra C. Burguesia e proletariado, divisão entre detentores do meio de produção e donos da força de trabalho. D. Nobreza e clero, representada de famílias aristocratas e representantes da igreja.
Vamos ver. Todos posicionados. Letra C, letra A C, gente letra colocou C. C. Alguma dúvida, gente? Acho que essa foi tranquilo, bem tranquilo. Porque a obra de Marx, justamente por ter essa dialética, tem esses dois pensamentos da luta de classe, que a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, mas desde o início do estudo de Marx que a gente fala, né, que ele tem essa mudança da sociedade, que ele vê o proletariado e a burguesia nesse confronto, nessa luta de classes. É a letra C mesmo, né? Marca aí para ver. Vocês Parabéns! Aí, acertaram. ó. Justamente sobre isso, por causa que ele pega essas duas figuras, né? O proletariado, aquele que trabalha, né? Aquele dono da força de trabalho, burguesia, dono os detentores dos meios de produções, o dono das fábricas, das indústrias, né? Aqueles que têm os meios, entendeu? Pode passar para a questão, acho que essa foi bem tranquila, não gerou dúvidas, né? Bem no conceito que a gente está trabalhando. Questão 2, vou ler já. Na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. A alienação para Marx é compreendida através da ideia de que o indivíduo se torna alienado à sua própria natureza e dos demais seres humanos. Isso pode se dar porque... Letra A. O trabalhador passa a ser parte do processo de produção, perde a noção do valor de seu trabalho. Letra B. O trabalhador não se interessa por política e vota de acordo com os interesses da burguesia. Letra C. O trabalhador deixa de compreender como ser humano e passa a agir como em função de sua natureza animal. Letra D. O trabalhador é substituído pela máquina e torna-se alheio à produção. Ixi. Acho que começa a partir daqui, né? Tá bem polêmica. O quê? Não, O que foi? aqui só teve uma que marcou, acho que D, A. Vocês estão indo na A. Será que é A, gente? Será que é, povo? Será que vocês são Esperar, dou-lhe certos? uma, dou-lhe duas. Vamos lá. Já pode mostrar? Acho que já. Acho que ninguém tá mais respondendo. Ah! Parabéns. Isso mesmo. Acho que todo mundo botou A. Acho que a D é da outra questão. Acho que eu vi um D ali que botaram. Porque, ó, o trabalhador passa a ser parte do processo de produção e perde a noção de seu trabalho. Porque Marx vai muito naquela tecla que antigamente o comerciante, né, tinha toda a noção de como era feito o produto, que ele participava de toda a linha de produção. Aquele que tinha o aprendiz e tudo mais, que tinha aquele noção de como era todo feito o produto. E ele passava aquela informação para o seu assistente ou criado ou da família, né? Ficava naquele meio familiar, aquela coisa mais manufaturado, né? A partir da fábrica, tudo muda, porque é tudo em grande escala, tudo em grande quantidade, cada um, para dinamizar o processo de produção, faz parte de uma pequena parte para montar aquele produto. Então, as pessoas, né, justamente perdem, né, o trabalhador passa a ser parte do processo de produção e perde a noção do valor do seu trabalho, porque ele não tem noção de todo, ele não faz todo. Ele não vê o produto inteiro, né, Felipe? Exatamente. Ele não vê o produto inteiro, né? Então, ele faz parte de uma parte específica daquele produto, entendeu? Acho que ficou claro, né, essa ideia bem fundamentada, né? São questões que a gente já vem batendo há muito tempo, né, a tecla, então tudo certo. Então, vamos para a última Pedro, questão, pode falar. né? Pode falar, levanta a mão. Pode falar, Pedro. É só Se fosse uma subdivisão do trabalho, é isso? Calma, foi o Braulino que falou? Ah, desculpa, o Pedro falou. Não, pode aí. falar, pode falar. É como se Depois fosse uma você fala. subdivisão do trabalho. Foi subdividido o trabalho, então, a partir desse momento, ele perdeu a noção do valor do processo em todo, como um todo, não é isso? Exatamente, tem essa parte da divisão exatamente da alienação do todo, né? E isso aumenta a exploração, por causa que ele não sabe exatamente fazer todo aquele mecanismo e perde aquela autonomia, entendeu? Que ele havia tido do produto e do seu trabalho, entendeu? E Beleza, agora, Pedro, obrigado. pode falar. Desculpa aí, Pedro. Pedro, pode falar. Oi, bem, é porque só a forma como foi redigida a opção A, eu marquei a opção A também como
todos, né? Praticamente todos, mas deixa uma pequeníssima dúvida, porque, como diz, que saiu aqui o slide, eu não vou lembrar exatamente, como diz que o trabalhador, se voltar o slide eu vou lembrar, vocês lembram aí? Vocês podem dizer aí o enunciado? Tem como voltar o slide, Luiz, para ele ver? Pode Tem, só só falar coloca, também, peraí. se quiser. Qual é o item, você sabe? O próprio item A. O trabalhador passa a ser parte do processo de produção, perde a noção do valor do seu trabalho. Essa primeira parte aí, o trabalhador passa a ser parte do processo de produção. Antes, ele fazia parte de todo o processo de produção. Então, ele continua fazendo parte do processo de produção. O que acontece é que ele agora só faz parte de uma parte, entendeu? Então, por isso que deixa essa pequeníssima dúvida na maneira como foi elaborada o item A, e pode, por conta disso, a pessoa marcar a letra D, né? Porque antes, né, da divisão do trabalho, né, ser fragmentado, antes do trabalho ser fragmentado, ele não só fazia parte, como ele fazia parte de todo o processo do trabalho. A diferença está nesse todo. Mas do jeito que está elaborado, não coloca só parte, né? Ele faz parte do processo de trabalho, mas, na verdade, ele faz parte, de apenas uma parte de um processo de trabalho. É só isso. Só um comentário. Com licença, para criar um pouquinho do debate também em cima disso, se a gente for lá para trás e lembrar que no agrícola, na região agrícola, também era dividido, né? Porque o menino ele ia com o pai para o campo, a mãe e a filha ficavam em casa numa outra produção de dividir, cozinhar, fazer os trabalhos mais ou menos. Então, também existia a divisão. A única diferença é que dentro do círculo ali, todo mundo sabia fazer parte totalitária, né, da produção. E além do mais, né, que a produção era meio que voltada para todos eles, né? Todos eles tinham aquele fruto de volta. E aqui é muito aquela exploração que Marx, vamos supor, o meu professor falava assim, ó, para fazer um tênis, para o trabalhador fazer um tênis, ele vai demorar, vamos supor, ele trabalha 6 horas na fábrica. Em 2 horas, ele já ganha o salário dele, mas ele trabalha 6. E tem todo esse percurso a mais que ele dá, que seria a mais-valia, né? Esse cálculozinho a mais do trabalho, que é acima do valor do próprio salário dele. No caso, seria essa exploração. E no caso da região agrícola, né, desses tempos passados, que as pessoas tinham realmente essa divisão, mas não havia essa especificidade, né, do trabalho. Não existia totalmente essa... você é responsável pelo aperto do parafuso, né? Como até a Dália fala aqui, que o professor o exemplo de tempos modernos, né? A questão de apertar o parafuso. Que naquele modelo fordista, né, de produção de esteiras e de linhas em massa, naquelas produções de carro, o operário é responsável por apertar aquele negócio, aquele movimento mecanizado, né? Que atualmente tem até essa mudança, né? Por causa que se torna um modelo que poucos funcionários, né, na fábrica que tem uma visão maior de todo o processo de produção, né? Mas eu entendo exatamente isso que você quer falar, né, para fomentar o debate, né? Que antigamente nas regiões agrícolas tinham essas divisões, né, de trabalhos, mas não tinha tanta essa especificidade, né? Agora só de primeira, né? E também não havia maior noção de todo o processo da linha de produção, né? Ele participava de forma desde a extração até fazer a manufatura do produto, né? Pode falar, Carlos. Felipe, com licença. E também se comercializava o excedente, né? A maioria Exatamente. era para um consumo próprio ali da comunidade, e o excedente aí ia para um combo, para uma troca, né? E a Revolução Industrial, não. A produção ela ficou realmente, como você falou, dividida, e o trabalhador sem acesso ao que ele produz. Voltada totalmente ao lucro, né? E alguns, vamos supor, de uma fábrica de carro, um operário naquela linha de capitalismo industrial, né? Nunca ia ter o valor para comprar o produto que ele produzia. Ele ia trabalhar e não ia conseguir comprar um carro, né? Um carro que ele produzia, entendeu? E justamente nessa época era o excedente, a sobra, né? E tem mais uma questão, né? Ou você tirou, Luiz?
que é a terceira questão Tem. que você fez. Mas é porque Vamos lá não, para a não foi a terceira. sua questão que eu coloquei. Eu Então você coloquei quer uma na ler? internet, porque que fala Então sobre, beleza. Então você lê. a estrutura, né? Deixa eu apresentar Aham, aqui. beleza. Acho que tem gente com mão levantada, ou deixou a mão levantada. Vocês querem falar ainda? Só ligar o microfone. Oi, pessoal, vocês conseguem ver a questão? Vocês conseguem ver a questão, né? Deixa eu ler Sim. aqui. Um dos conceitos... Aumenta um pouco. Dá Aumentar? para aumentar? Aumentar a Só um pouquinho. tela. Ficou bom. Melhorou? Ficou bom. Melhorou. Um dos conceitos principais do materialismo histórico proposto por Karl Marx é o de modo de produção, que designa o conjunto da infraestrutura e das superestruturas sociais. Está de acordo com esse esquema teórico a afirmativa de que a. As relações técnicas e sociais de trabalho integram o plano das superestruturas. B. As revoluções sociais são resultado das contradições entre infraestrutura e superestrutura. C. As forças produtivas são, em parte, determinadas pelas relações de produção. D. A religião, a família e o direito fazem parte da infraestrutura social. E a superestrutura é afetada pela infraestrutura e não ao contrário. E aí, o que vocês dizem? B. As revoluções sociais são resultado das contradições. Qual é o certo? Qual é o certo? Que está de acordo com o esquema teórico da infraestrutura e da superestrutura, que a gente acabou de ver. Eu vou chutar Né? porque eu abstraí aqui, eu não li direito a pergunta. Deixa eu ler de novo. Um dos conceitos principais do materialismo histórico proposto por Karl Marx é o de modo de produção, que designa o conjunto da infraestrutura e da superestrutura social. Está de acordo com esse esquema teórico a afirmativa de que a. As relações técnicas e sociais de trabalho integram o plano das superestruturas? Isso a gente já pode descartar, porque não é, certo? O da superestrutura, como o Felipe falou, direito, a moral, a religião, né? Tudo isso, a intelectualidade, certo? Então, A está errada. B. As revoluções sociais são resultado das contradições entre infraestrutura e superestrutura? Será que é? C. As forças produtivas são, em parte, determinadas pelas relações de produção? Será que é? Essa C? D. A religião, a família e o direito fazem parte da infraestrutura social? Isso a gente já viu que não, porque a religião, a família e o direito fazem parte do quê? Da superestrutura, da questão da ideologia, certo? A superestrutura, entre B e E. A E também a gente vai ver que não é, porque a superestrutura é afetada pela infraestrutura, e não ao contrário. Vocês acham que é certo essa daí? Quem condiciona quem, que a gente viu? A infraestrutura... Oi. Bem, a gente viu isso, né, que a infraestrutura condiciona a superestrutura. Então, a E parece estar correta. Porém, as ideias desenvolvidas pela superestrutura que está no comando também, né, criam novas ideias, novas formas de pensar a produção e mudam também a forma de produção, que, por sua vez, muda a superestrutura. Pois é, complicada essa questão, né? E aí, o que vocês acham? A gente já eliminou a D e a A. Com licença, eu acho que a E porque por conta da base, né, que ela é versátil e conforme o movimentar dessa base, colocando como imaginário um edifício, se o alicerce estiver frágil, aí não tem lá em cima quem segura, meu camarada. Então, quer dizer que a infraestrutura, a base, é que determina as jogadas no andar de cima. Mas o que é que está errado na B? Eu concordo com o Carlos, mas aí o que é que faria a B estar incorreta? Rapidamente. É porque é o seguinte, Parecem iguais, Pedro, né? Só que as relações sociais é como se fosse a base dessa pirâmide, né? Desse edifício, né? Que é o social, que somos nós, o povo. Complicado nessa questão. Oi. A infraestrutura
ela determina a superestrutura, mas a superestrutura também afeta a infraestrutura. Então, elas meio que, mesmo a infraestrutura determinando a superestrutura, não pode dizer que a superestrutura não influencia também a própria infraestrutura, que seria a base, né? Então, eu acho que é B mesmo. Uhum. Por essa linha de pensamento mesmo. Vou ver a resposta aí, pra não estar falando besteira. Vamos já pro... Não é nem B, nem As forças produtivas, em parte, são determinadas pela relação de produção. As forças produtivas são em parte... Nossa, eu pensei que era B mesmo. Rapaz, tá todo mundo numa linha de pensamento equivocada aí. Pessoal, e se eu disser pra vocês que eu não entendi nada dessa questão? Se o Essa senhor, questão- como instrutor, não entendeu, imagine a gente aqui no chão de fábrica. Pessoal, ninguém vai ganhar. É aquele discurso da Dilma, né? Ninguém vai ganhar nem vai perder. Né? Vai todo mundo Vocês lembram perder. daquele discurso da Dilma? Ai, A meu gente pai. pode perguntar essa questão pro professor. Eu já ia falar isso, pessoal. Porque essa Porque questão... eu já tinha descartado, por causa que a infraestrutura e a superestrutura tem esse movimento dialético, que uma vai tentando manter a outra. Obviamente, a infraestrutura tem que estar mais forte para não desabar, né, para não ocorrer essa luta de classe e mudança social, mas tem essa troca para ter esse fundamento, que foi o que o Ariel falou, né? Mas... Bota aí a questão completa, que eu vou bater uma foto dessa aqui. Bota aí. Eu vou falar com o professor e mandar essa questão, porque essa questão agora me pegou. Porque eu procurei essa questão de última hora, e quando eu fui ver, a resposta eu achava que era C, achava que vocês não iam se confundir, né? Mas aí todo mundo falando B e E, aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas aí, pessoal, não se preocupem não, que eu vou mandar essa questão no grupo, e aí eu vou pedir a explicação pro professor, tá bom? Quando a gente pede Talvez abrir a B seria as revoluções sociais são resultado das condições entre a burguesia e o proletariado, não seria, não? Aí estaria mais certo, né? Agora, talvez entre infraestrutura e superestrutura, não sei. né, Porque o direito afeta a sociedade, entendeu? E se o direito está na superestrutura, então não tinha. Mas realmente essa foi muito foda. Mas, tipo, legal pensar que se tivessem colocado realmente a burguesia e o proletariado, faria mais sentido, aí estaria certo, sim. Mas, tipo, Exatamente, a gente já, né? a infraestrutura e a superestrutura é composta pela burguesia, né? Basicamente, porque eles são os intelectuais. Então, foi por essa linha de raciocínio que eu fui. Daí, pois é. Tu marcaste C, Ariel? Não, eu tava em dúvida entre a B e a C. A E eu já tinha descartado já, mas eu tava em dúvida entre essas duas. Aí todo mundo falou B, eu fui no embalo. Esse aí é o problema de ir no embalo, patrão. Tem que ir na sua intuição. Porque, ó, você dá o baile em todo mundo aqui. Próximo ano já temos um monitor aqui de sociologia. Todo mundo alienado, Elton falou, confuso essa questão. Mas o que eu achei melhor A falar gente isso, manda vai no todo mundo grupo, né, perder. a resposta desse... Vamos dessa mandar. questão. E a gente não vai mandar somente a explicação por que é o item C, mas por que não é o item E e nem por que é o item B. Tá? Porque fica realmente confuso essa questão. Então, acho que alguém que fez essa questão... Olha, essa questão aqui foi da Prefeitura de Armação de Búzios, de 2012. Foi para professor essa questão aqui. Sim, pessoal. Basicamente foi isso sobre as estruturas sociais que a gente acabou de ver e essas questõezinhas incríveis, né? Principalmente a última. E aí no próximo encontro o Felipe vai falar um pouquinho sobre alienação, sobre forças produtivas, sobre exploração e tudo mais. Certo? Espero que vocês venham no próximo encontro e fiquem atentos ao que o professor fica falando em sala e fiquem anotando as palavras-chave. Certo? E assim que sair a nota... Lembrar que hoje é o vídeo e iniciação do primeiro trabalho valendo 1 ponto. Aí a gente vai passando algumas instruções no grupo. E vocês também podem ir falando. A frequência já vai ser agora.